Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu me chamo David Oliveira. Nesse vídeo eu quero te ajudar a como dar uma saudação na igreja em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, o versículo 5 a 8, tá certo? Fique comigo até o final desse vídeo porque eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. E um recado muito importante, que esse vídeo está sendo feito também porque uma inscrita a um vídeo recente, eu coloquei se alguém quisesse que eu fizesse um vídeo explicando algum texto, deixasse nos comentários. E a escrita Maria Jesus Noronha colocou o seguinte: a prisão de Pedro em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, com explicação. Amém? Então esse vídeo está sendo como resposta para essa inscrita, né? E eu espero também que você seja muito abençoado com essa palavra, tá certo? Vamos aprender a palavra de Deus. Então, está aqui o texto que vamos utilizar, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos 5 a 8. Então, o que o texto fala? O texto fala da prisão de Pedro, uma igreja que ora e o livramento a favor do Filho de Deus. Como eu sempre explico e falo, não temos que ter preguiça de ler o contexto. Então, o que é o contexto? São todos aqueles versículos que vêm antes e depois daquele texto que eu estou ali me dedicando a estudar. Então, no contexto, o que aprendemos dessa passagem? Aprendemos que a igreja estava sendo perseguida, né, por Herodes Agripa I. E esse detalhe que eu quero trazer para você é que talvez na sua Bíblia está dizendo Herodes e ponto. Mas, na verdade, esse Herodes aqui é o Agripa I, porque era o neto de Herodes que queria matar Jesus, tá certo? Então, só essa curiosidade, eu já mereço o seu gostei e a sua inscrição, tá certo? A segunda característica do contexto é que o apóstolo Tiago tinha sido morto à espada, versículo 2 do capítulo 12. E qual é a terceira característica do contexto que a gente encontra? É que o apóstolo Pedro é preso e foi encerrado o quê? Na prisão, versículo 4. E a quarta característica é que a igreja estava em constante oração pela vida do apóstolo Pedro, né? Encontramos essa informação no versículo 5. E a quinta característica é que Deus envia o seu anjo para livrar Pedro da prisão. Então, por que a gente precisa se atentar para o contexto? É porque quando a gente vai explicar, aplicar a palavra do Senhor, você tem que saber o que é que você está falando. Então aqui você já tem um norte, você já sabe do que o texto vai falar, tá certo? Então, qual seria as aplicações para o dia de hoje? Porque lembrando que uma saudação, ela é o quê? Rápida, né? Ela não pode ultrapassar 5 minutos. Se você não sabe o que é uma saudação e como dar uma saudação, na descrição desse vídeo tem um vídeo muito especial que vai te ajudar, tá certo? Então, o importante agora está aqui, é como você vai aplicar. Por favor, não saia desse vídeo porque você não vai se arrepender, tá certo? Então, a primeira aplicação seria que devemos orar incessante e com fervor, esperando no Senhor até Ele realizar o milagre. Então, lembra que no contexto falava que a igreja estava em constante oração? Então, quando você for aplicar esse texto, você tem que falar para a igreja que é necessário estar em constante oração e com fervor, porque Deus, né, vai realizar um determinado milagre. E a referência que também você pode dar para fortalecer essa aplicação é 1 Tessalonicenses capítulo 5 e o versículo 17, né, que é muito fácil, é um clássico que diz: orai sem cessar. Então, você já vai despertar, né, esse gatilho à igreja, que é necessário estarmos em constante oração. Então, eu não estou aqui colocando outra passagem neste texto, não. Já está lá, no versículo 5. Então, só é necessário ter atenção. A segunda aplicação é: Pedro estava preparado para morrer, mas Deus, na última hora, estende seu braço forte, envia seu anjo e tira da prisão. Veja que coisa interessante. O apóstolo Pedro,
ele já estava esperando a morte, mas Deus sempre tem uma maneira de agir. Então, qual seria a aplicação? Às vezes, o livramento de Deus só vem na última hora, quando as circunstâncias parecem falar mais alto, né? Ou quando a gente acha que elas vão prevalecer. Então, talvez para alguém que estava inserido ali naquele ciclo de oração pela vida do apóstolo Pedro, já estava desacreditado, né? Mas lembre-se, é necessário lembrar ao público ou à igreja que muitas vezes o livramento de Deus só vem na última hora, quando as circunstâncias parecem falar mais alto. Veja que coisa interessante. E essa aplicação foi tirada justamente do texto, porque a igreja estava reunida orando pela vida do apóstolo Pedro. Muito simples e muito objetivo. A terceira aplicação diz assim: lembre-se a igreja, ou lembre a igreja, na verdade, que Deus ouve o clamor do seu povo e sempre terá um escape. Então, o tempo que muitas vezes a gente espera que sejamos ouvidos por Deus, é aí que muitas vezes somos enganados pela nossa razão. Não é isso, porque queremos o agir de Deus rapidamente. Então devemos lembrar a igreja que Deus está ouvindo o clamor, ou seja, as nossas orações. E no tempo certo, Ele terá um escape ou nos concederá o milagre. Então foi mesmo assim que aconteceu na vida do apóstolo Pedro. Pedro, ele tinha convicção que Deus iria agir e também ele tinha certeza que a igreja estava em oração. Então, se você olhar atentamente ao texto, Pedro estava descansando, esperando no Senhor. Então você pode aplicar isso para a igreja, que Deus está ouvindo as nossas orações e no tempo certo Ele vai nos conceder o escape, o livramento, o milagre, tá certo? Muito fácil e muito objetivo. Eu tenho certeza que você vai se sair muito bem nessa saudação, tá certo? E a quarta aplicação é a seguinte: é que não importa quem se levante para nos fazer o quê? Parar. Que seja a tribulação, a angústia, perseguição, a fome, o perigo ou até mesmo a espada. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, porque por aquele que nos amou. E a referência que eu coloquei para embasar mais esse texto foi Romanos capítulo 8, versículo 35 e 37. Também você pode citar esse texto que vai cair muito bem, tá? Como reforço ao texto. Então, essa aplicação de número 4 é muito interessante, porque muitas vezes as nossas lutas e tribulações, né, não é literalmente estar numa prisão, ser preso, mas pode ser tribulação, angústia, a fome, o perigo ou a espada. Mas temos que lembrar, ou seja, temos que aplicar esse texto para os dias de hoje o seguinte: que apesar de tudo, de todas as dificuldades, o que somos mais que vencedores. Por que somos mais que vencedores? Porque por aquele, que nos amou. E quem nos amou foi a pessoa de Jesus Cristo. Então perceba que através do amor de Cristo por nossas vidas é que somos vencedores para suportar, né, as dificuldades. Então essas são as aplicações para os dias de hoje. Temos que manter o nosso foco em oração, crer que Deus vai agir e não importa qual seja a dificuldade, Deus sempre nos concederá o escape para suportar. Tá certo? Se você quiser que algum texto torne um vídeo aqui, deixa nos comentários, porque terei um grande prazer de elaborar para te ajudar, tá certo? Um forte abraço, não esqueça de se inscrever no canal e também de curtir, compartilhe para aquele irmão que tem dificuldade, porque eu tenho certeza que tanto você e ele será muito abençoado, tá certo? Um forte abraço e até o próximo vídeo.